Fala, meus faixas! Muito bem-vindos ao Black Belt, um podcast do Grupo Aliança. E hoje vai dar o que falar, literalmente. Opa, com certeza. Né, meu amigo? A gente tem aqui uma convidada que vai dar o que falar, hein? Vai dar o que falar. Micarla Lins, prazer demais. Micarla, vamos lá. Vai lá. Eu falei ainda disso, né? Você consegue, acredito em você, vai. Micarla Lins. A Micarla Lins, ela é palestrante TEDx. Speaker. Desculpa. Isso. Speaker. Mentora em comunicação e campeã brasileira De oratória. De oratória. Aí, ó, meu filho, saiu. Parabéns. Rapaz, Memória de milhões, senhores. nossa, confia, tá? Conta seu segredo pra mim que é sucesso. Ninguém vai saber. Carla, prazer, viu? Ai, Muito obrigado prazer. por estar aqui. Gratidão de verdade. Tô te conhecendo agora, a gente já conversou aqui um pouco, né? Meu amigo Wellington aqui te apresentou pra mim. E é muito bom aprender com você, aprender, saber muito mais aí da sua vida, né? De tudo que você já vem ensinando pra todo mundo aí. Verdade. Então, assim como eu falei, né? Aqui em primeira mão, era a primeira da lista e ela está aqui Gostei, para gostei. essa nossa volta. E assim, né, para a gente começar, a gente queria saber um pouco de você sobre uma coisa que você já tá falando aí nos stories, né? Mas como que você preparou o discurso para falar no TEDx? Nossa, Isso essa é mais longe um boa. pouco? Só um pouquinho mais longe, só um pouquinho só. Vai. Como que chegou essa proposta? Aí é bom. Porque assim, eu Aí você gosto vai me muito. fazer revelar meu segredo? Ah, não, só um pouquinho. Eu Não gostei, precisa contar gostei. tudo, Então, mas eu conto, além do conto. discurso, como que chegou esse convite? Como é que foi? Porque é muito legal. Eu conto. Antes de mais nada, olá, pessoal. Vocês chamam o pessoal aqui de faixa preta? São os faixas pretas, os faixas. Falou aí, galera, faixa preta. Um prazer estar aqui, gente. Gratidão pelo convite. De verdade, fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E a gente já vai começar com creme de la creme, né? Já vamos Sim, começar claro. com o melhor Com assunto. certeza. Top do top. E é muito interessante sua pergunta, porque hoje eu falo que eu gosto de trabalhar com 3 habilidades que para mim são essenciais para qualquer ser humano, que é comunicação, mentalidade e networking. E eu sempre falo que foram as 3 que mudaram completamente a minha vida. Então não tem como eu querer te ensinar outra coisa ou te falar que só comunicação vai resolver esses problemas, se comigo o que mudou completamente o meu jogo foi essas 3 habilidades. E por que que eu tô falando isso? Porque também era meu sonho palestrar no TED. E era um sonho meu muito antigo. Eu comecei a assistir TED pequena. Eu sempre gostei de colocar no YouTube, de ficar assistindo os vídeos do TED. Sempre ficava imaginando ali, um dia eu vou estar naquele palco. Só que olha que louco. A gente tem muito uma tendência de falar que nós queremos as coisas, mas a gente não vai atrás. A gente espera sentado. E eu era essa pessoa. E o que que aconteceu? Eu cheguei a assistir alguns eventos do TED presencialmente na minha época de faculdade, quando eu fazia faculdade na UFRJ. Cheguei a assistir um e eu lembro que eu sempre ficava, nossa, eu quero muito isso. Só que eu ficava pensando, como é que eu vou palestrar no TED se na época eu fazia outra coisa completamente diferente? Eu trabalhava com marketing, fazia faculdade. Eu via que eu queria, mas eu ainda não estava pronta para o que eu queria, que é uma segunda coisa também. Nem sempre a gente vai receber as coisas porque a gente não é bom ou porque não está, ou porque não é certo pra gente. Às vezes a gente não vai receber porque a gente não tá pronto para aquilo. Talvez você receba depois. Então você sempre tem que se perguntar: quanto tempo eu esperaria pelo sonho da minha vida se realizar? Eu tava disposta a esperar a minha vida toda. Nem que eu fizesse aquele discurso com 50 anos. Mas eu ia fazer ele. E aí, o que aconteceu foi, em janeiro de 2021, eu comecei a empreender. E desde que eu comecei a empreender, as coisas começaram a acontecer rápido. Usando essas 3 habilidades, eu comecei a ser chamada muito para palestrar. Então, volta e meia eu tava palestrando. E aí, sempre nas palestras, eu começava a palestra falando: gente, tem 3 coisas que eu ainda vou realizar. Uma é palestrar no TED. A outra é sair na Forbes, que essa ainda não aconteceu. Então, Falta pouco, né? já tô decretando aqui que eu vou sair na Forbes. E
quero muito dar aula para Boca Rosa. Na época ela ainda não palestrava, mas eu já sentia que ela ia começar a entrar nesses ciclos de palestras e eu sempre tive muita vontade de atender grandes nomes de mulheres empresárias nesse quesito de comunicação, de oratória, de preparação para palestra. Ainda não atendo a Boca Rosa, mas hoje em dia eu atendo a Natália Beauty, que é uma pessoa extremamente conhecida, uma empresária super famosa. Eu me orgulho muito do trabalho que a gente faz com ela. E aí, eu sempre repetia isso. Tava lá toda vez repetindo. E eu juro pra você, assim, por Deus, eu tava em casa. E aí, eu tava parada, assim, igual eu tô aqui agora, e me deu um estalo. Você não quer? Eu falei assim, ué, gente, Eu quero, mas não quero. eu não quero. E aí, eu comecei a me questionar, cara, você não quer. Porque se você quisesse isso de verdade, você tava indo atrás. E você não tá. Eu tava esperando um convite cair no meu colo. Eu não sabia como é que o TED funcionava, como é que funcionava a seletiva. Eu não sabia nada. Então, como é que eu ia ser convidada para uma coisa? Existe realmente uma curadoria do TED, que eles estão sempre de olho ali em algumas pessoas. Mas, pô, eu ia esperar quantos anos por isso? Sim. E aí eu comecei a ser estratégica. E aí eu fiz uma coisa muito engraçada, que foi... Eu peguei, na mesma hora, abri meu computador, entrei no site do TED e comecei a ler o site inteiro. Inteiro. Comecei a mexer no site. E aí eu achei uma aba dentro do site do TED que tinha o contato de todos os organizadores de TED no Brasil. Porque hoje o TED, ele tem o TED Internacional, que acontece 2 vezes por ano, que é em inglês lá fora, que é a Conferência Nacional do TED. E tem o TEDx, que é cada estado tem uma organização do TED, e aí tem a mesma conferência, só que de tempos em tempos, Poxa, legal. com mais regularidade do que esse do TED. E aí eu falei, o que que eu vou fazer? Se eu quero isso aqui, eu vou falar com todos os organizadores. E foi isso que eu fiz. Nossa, mas tinha quantos, assim, mais ou menos? Você lembra? É 1 por estado. 1 ou 2 por estado. Caraca. Então tem que... Ah, Eu tô Sacanagem. tentando fugir dessa. 27. Mas assim, tinha mais de um organizador por cidade e eu falei com todos. Com todos. Eu literalmente chamava um por um no Instagram e falava: Se Oi, tudo apresentava. bem? Eu tenho muita vontade de participar. Eu queria saber como é que funciona o processo. Eu nem estava me convidando, eu estava só perguntando. Queria entender melhor como é que funciona o processo de vocês, porque é um sonho muito grande meu e eu não sei como funciona. E aí, muita gente me respondeu, muita gente me deixou no vácuo, segue a vida. E aí, eu me inscrevi em todos os processos seletivos que tinham abertos. Porque no TED tem alguns locais que é por curadoria, outros por processo seletivo. Você se inscreve num processo seletivo e aí, se fizer sentido, eles te convidam. Então, é muita gente que se inscreve. Você pode ser chamado ou pode não ser chamado. Só que tem um fator um tanto quanto engraçado nesse meio. Como eu tava ali falando com muita gente, eu acabei falando com uma pessoa que era conhecida, que era do meu círculo. E aí, eu não sabia que essa pessoa já tinha organizado um TED, e aí ele falou pra mim, nossa, eu vi que você mandou mensagem lá no Instagram, você tem vontade de palestrar no TED e tal? Eu falei, tenho. Aí ele falou, você não vai conseguir. Oxi. Você não é o perfil. Mandou essa? Como assim? Você não é o perfil do TED. O perfil do TED não é infoprodutora igual você. Não é pessoal que trabalha na internet. O pessoal do TED não é assim. Você não vai conseguir. Aí eu falei, mas eu tô procurando pra mim, pro Giovanni Taus. É uma coisa que eu quero muito, desconversando ali, né? Pra ver se a pessoa se tocava. Nossa, que E a raiva. pessoa Por que tem falou. gente assim, né, cara? E a pessoa falou, você e ele, os dois juntos, palestrando no mesmo TED, aí mesmo que você não vai conseguir. Ah, não. Só que tem um pequeno porém. Você não fala pra Mariana que ela não vai conseguir alguma coisa, entendeu? E o Você cara não não fala... sabe o segredo. o cara, você não fala pra mim Nossa, que, meu. que eu não vou conseguir alguma coisa, que na realidade você tá me ajudando. Você me prejudica colocando de você combustível. falar pra mim, não, tá É. safe, você vai conseguir. Joga gasolina na fogueira, hein? Pagar pra ver, né? Exatamente. Então, naquele dia eu falei assim, eu já tinha certeza que eu ia conseguir antes, agora não me resta nenhuma dúvida. Porque eu tava no processo. Então, por que isso é importante? Porque às vezes você vai estar no processo e você vai estar perto de conseguir o que você quer
e vai vir alguém desacreditar de você. Vai vir um abençoado desse aí. Vai vir tirar sarro, vai verdade. vir falar que não tem nada a ver, vai vir falar que você tá louco, que você não vai conseguir, vai vir um parente, um amigo, vai vir alguém. Só que a questão é, se aparece, meu irmão, saiba que você tá muito perto. Verdade. Uma coisa, desculpa te cortar mais rapidinho, uma coisa que Claro. você falou referente a sonhos, uma coisa que eu aprendi com o meu irmão, que tá ali, Uhum. é que a gente, dependendo do sonho que você tiver, as pessoas realmente vão matar, e você precisa falar na hora certa. Exato. Tem um momento certo de você falar para a pessoa certa e para as pessoas ao seu redor também na hora certa. Exato. E eu acho que é isso que a galera não entende, porque tem muita gente que fala assim: ah, eu não posso falar o que eu quero em voz alta porque as pessoas têm inveja e elas vão derrubar. Eu, Carla, acredito que você só entra na minha cabeça se eu permitir. Você não vai entrar na minha cabeça se eu não quiser. É Se eu verdade. tivesse deixado aquele cara entrar na minha cabeça, eu não tinha mandado mensagem pra mais ninguém. Sim. Eu tinha parado de me inscrever. Por quê? Porque eu teria deixado ele entrar na minha cabeça. Só que eu não deixei. Eu falei, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Então a inveja nada mais é do que você permitir que a energia do outro te afete. Ou não. A energia existe? Existe. Só que quem permite, quem dá permissão, Nós mesmos. é você. Então eu não permiti. Na hora eu pensei assim: show, amigão. Você vai assistir, e você Valeu. ainda vai bater palma. De Espera aí. camarote, brincadeira. Exatamente. E aí aconteceu que isso foi mais ou menos ali por volta de julho, se eu não me engano. Quando foi em setembro, eu recebi uma ligação falando: oi, Carla, tudo bem? Você se inscreveu aqui no processo, a gente gostou muito da sua aplicação e a gente queria saber se você tem interesse em participar. Nossa, imagina na hora que você escutou isso, hein? Sim, eu Já dá fiquei. aquela- A fogueteira aqui, ó. E aí veio a melhor parte. Quem recebeu a ligação depois? O Giovanni. Então, não só. Porque ele Legal. também, ao mesmo tempo vocês Eu estavam fazendo os... escrevia eu e ele, Ah, sempre. entendi. Ao mesmo tempo era Sim. uma ficha sua, uma dele. Uma... Eu escrevia eu e ele, eu e ele, eu e ele. Mas em ele já tudo. estava ciente, você estava fazendo Sim, isso. Ah, sim. tá. Eu escrevi. Amor, Como assim? Tinha tem uma escrevido no surpresa teste. aqui. Aconteceu um algo- negócio. Então ele fez ali, que a gente trabalha muito junto, e então ele escreveu, que normalmente as fichas do TED são sempre muito parecidas, as organizações, então ele preencheu toda dele, e aí eu ia achando os que estavam abertos e ia aplicando para mim e para ele em conjunto. E aí ela convidou a gente, e aí começa todo o processo de preparação de discurso. Porque o que muita gente não sabe é, você ser convidado para ser TEDx Speaker não significa que você é TEDx Speaker. E aí veio um rolê de, aí sim, a partir desse momento eu não quis contar nada pra ninguém. Eu sabia que o convite tinha acontecido, estava no processo de preparação, só que como era algo muito importante pra mim, eu sabia que eu sozinha já estava me cobrando muito sobre o meu discurso. Então eu não quis contar pra ninguém. Contei ali só para os meus pais, e o Giovanni sabia, e a gente começou a preparação. E aí fica uma pessoa que é meio que um conselheiro do TED, acompanhando o grupo de palestrantes durante mais ou menos 3 meses. E aí, durante as reuniões, a gente vai apresentando o nosso discurso e todo mundo vai dando feedbacks ali de vamos alterar isso, vamos alterar Nossa, aquilo. legal. Todo mundo em conjunto. Só que tem um problema. Como o TED é algo assim muito importante, quando a gente está discursando, a gente está falando em nome do TED, eles têm muito cuidado com algumas palavras, com algumas coisas. Então, por exemplo, pelo menos nesse que eu participei, eles pediram para evitar usar a palavra depressão. E a minha história é sobre isso. Então, eu fui tendo um pouco mais de desafios de como eu contaria o que eu passei, De encaixar as palavras. de uma forma que pudesse ser aceita. Só para eu entender, então. É porque eu entendi que é uma competição entre discursos de inscritos, então? Não, não é uma competição. É só Todo a mundo discursa. montagem tem Sim. todo um ciclo de pessoas que participam da montagem junto com Sim, você. exato. Ah, Porque tá. elas também vão discursar. Então, quando o TED acontece, não é só você chamado para palestrar sozinho. Então tá tudo encaixado. É- Se você parar para pensar, em algum É. momento... Então, assim, por exemplo, no meu foram 10 ou foram, acho que umas 15 pessoas que palestraram. Aham. Cada um tem o seu tema, todo Entendi. mundo, cada um é seu discurso. Só que para a união do grupo e para se Legal. ajudar e para que de Mentalidade, fato né? melhore a comunicação,
todo mundo apresenta o discurso, todo mundo assiste o discurso um do outro antes, e todo mundo participa desse, vamos dar um feedback, porque a ideia do TED é ideias que merecem ser compartilhadas. Então, esse processo de preparação do discurso também é em conjunto. Tem outros que não é, mas o que eu participei funcionou desta forma. Desculpa te cortar rapidinho, mas Não, complementando o que ele disse, essa imersão aí, antes de vocês chegarem no ponto final do discurso, demora quanto tempo, mais ou menos? Foram 3 meses, e aí a call era de 1 hora, 1 hora e meia. Mas era Aí, uma só por semana. todo mundo, cada Todo um mundo ia de um discursando. lugar do Brasil, Sim, para chegar no denominador comum até o dia da apresentação, para estar todo mundo lá naquele local. sim, exatamente. Legal. Mas assim, é mais uma questão de feedback de oratória ali, do pessoal falar, olha, gostei muito de tal ponto do seu discurso, não gostei. No final das contas, é você que escreve e estrutura. O Entendi. pessoal tá mais ali para dar aquele apoio moral, para te lembrar de algumas dicas técnicas. Então, por exemplo, a gente ajudou muito na estruturação do discurso de todo mundo também, que é como a gente trabalha com comunicação, a gente ajudava mais com essa questão pessoal também. E aí, o discurso ele foi acontecer só em dezembro, dia 17 de dezembro. E aí, como é que funciona? Lá no dia 17 de dezembro, cada um sobe no palco. O TED fala que você tem que dar discursos de até 18 minutos. Você não pode ultrapassar esse tempo. No nosso, eles pediram para diminuir. Então, a gente tinha até 10 minutos para dar o discurso. O seu acho que deu 8 e alguma 8, coisa, né? né? Uma foi. coisa assim. Eu preferi ficar ali no confortável e não usar o tempo todo. E aí, o que acontece? Eles fazem, né, toda essa questão e você não pode errar. Se você errar, você vai descer do palco. Eles pausam o discurso, você desce do palco, espera todo mundo discursar, e aí depois você sobe no palco de novo e refaz seu discurso do início. Tem que ser É. intacto. Então já tinha uma pressão muito grande por ser algo que era muito importante pra mim, algo que eu queria muito bem, que eu tinha que achar as palavras certas pra contar algo que pra mim era muito natural Nossa. e que eu não podia mais contar do jeito que eu tinha pensado que eu poderia, e eu não podia errar. E se eu errasse, eu podia repetir. Mas assim, já era uma pressão muito grande porque eu trabalho com comunicação, né? Imagina, eu chegar lá em cima na frente de Sim. todo mundo e tem plateia no dia. Apesar de o intuito ser o discurso gravado, eles deixam aberto ao público. E algumas alunas minhas estavam lá para me Nossa. prestigiar. A pressão, vamos ver ao vivo. Então, eu tava me sentindo bem assim, impressionada. Final de campeonato. E aí foi um processo de transformação muito grande para mim. Porque eu reescrevi meu discurso, acho que umas 5 vezes. Eu pegava meu discurso, rasgava meu discurso, porque eu queria muito que não fosse chegar lá e falar qualquer coisa. Eu queria literalmente ouvir o que eu ouvi aqui de você hoje. Poxa, eu assisti o seu TED e, nossa, me deu um insight, eu usei aquilo. Hoje eu usei, contei a minha história do jeito que você tinha ensinado. Eu queria isso, eu queria algo que eu tivesse certeza que as pessoas iam ouvir, iam se identificar, ia fazer sentido, mas elas iam usar para a vida delas. Não ia ser só mais algo que elas assistiram. Então eu fiquei muito emocionada quando você falou, de verdade. E aí eu preparei meu discurso, eu lembro que eu passei a madrugada inteira anterior chorando, porque era muito importante para mim. Era muito importante Uma para mim. mistura velho. de gratidão, de Com pressão, pressão, com tudo. querer ir bem, com ter medo das coisas darem errado. Então, isso que eu falo, tudo isso é um trabalho constante, porque as pessoas falam assim, Micarla, mas você trabalha com comunicação, como é que um dia antes você estava chorando na hora de escrever? Porque é muito importante para mim falar a coisa certa para você. E é isso que eu não acredito. Tipo, a galera fala, ai, perca a sua timidez, perca seu nervosismo. Seu nervosismo você nunca vai perder. Altos e Sim. baixos, que eu tava falando pra ele na nossa conversa anterior, né, que vai pro ar também, que a gente precisa ter aquela emoção e saber o que a gente estava sentindo, né? E em momentos da minha vida, a emoção chegava e eu não sabia o que eu estava sentindo. E aí você não consegue controlar se você não sabe, né? Então Exato. você sentiu isso
E às vezes, realmente, chorar, às vezes é o melhor remédio, você extravasa e depois se recompõe, né? Pra Exatamente. poder chegar na hora e fazer E certo. aí eu lembro que no dia até eu tava chorando assim de madrugada e eu tava, tipo, falando, repetindo muito em voz alta, tipo, quero muito que esse discurso mude de fato a vida das pessoas que ouvirem ele. Não é qualquer discurso pra mim, não é qualquer coisa pra mim. E eu lembro que eu sou uma pessoa que eu nunca vejo borboleta. Tipo assim, é muito difícil eu ver uma borboleta. E nesse dia uma borboleta veio, na hora que eu estava escrevendo o discurso, e ela ficou do início até o final. Quando eu fui deitar na cama, a borboleta ainda estava lá. Ela ficou parada assim, no espelhinho do lado da minha mesa, até eu acabar o discurso. E aí eu falo, né, que Deus ele tem suas formas de conversar com a gente. E pra mim foi um sinal de que acalma seu coração. Fui eu que te coloquei aqui e as coisas vão dar certo amanhã. Não fica desse jeito. Você sabe o que você vai falar. E aí eu resolvi falar sobre contar histórias, que pra mim hoje é muito diferente, porque às vezes eu me sentia até questionada de se eu trabalhava com comunicação ou não. Porque comunicação pra mim não é o que todo mundo acha de regras, de técnicas. Comunicação é isso? É, mas não é só isso. Porque quando eu tô falando de comunicação, não é só para você ir bem numa palestra. Comunicação é como eu vou conversar com quem é meu amigo, como eu vou conversar com o meu namorado, como eu vou conversar com as pessoas ao meu redor, como é que eu falo com quem tá ali, às vezes, se abrindo sobre algo super importante comigo. Então, comunicação é sobre o poder que as palavras têm na vida de uma pessoa de construir ou destruir. A própria Bíblia fala isso, que a palavra ela tem esse poder de construção ou de destruição. Então, eu sempre tento trazer ali nas minhas redes sociais, tentei trazer isso no meu discurso, que comunicação é muito mais que técnica. É sobre você ser compreendido por outro, sobre você conseguir passar a sua emoção, seu sentimento, você conseguir ser verdadeiro. E no dia foi bem estressante, mas eu consegui me sair bem. O primeiro discurso que eu gravei é o que tá lá no YouTube, não precisei regravar. Foi assim, um processo de transformação para mim, de que às vezes, mesmo quando a gente alcança algo que a gente quer muito, ainda assim isso não significa que vai ser fácil. A gente tende a achar que o que é para ser nosso tem que vir com muita facilidade. Nem sempre. Às vezes você precisa aprender algo ali por trás com isso. E eu aprendi que, de fato, comunicação para mim é algo muito diferente. E em todo momento eu respeitei como eu estava me sentindo, o que eu estava pensando. E toda hora eu me colocava no papel das minhas alunas de, nossa, eu tô me sentindo assim porque isso aqui é extraordinariamente algo que vai assim mudar o meu currículo para sempre, mas às vezes é assim que minhas alunas se sentem com uma apresentação comum, com o dia a Verdade. dia delas. Então é sempre pela perspectiva que a gente escolhe olhar, sabe? E eu acho interessante isso que você falou de comunicação como um todo, né? Fazer com que a pessoa ela te entenda. Tem algo que a gente acredita muito também que fala assim, você pegar um assunto muito complexo e você falar de uma forma que até uma criança consiga entender A Exato. verdadeira sabedoria, né? a verdadeira A sabedoria. verdadeira sabedoria e tal. Pegar um assunto complexo. Então, assim, é um desafio, né? Para mim estar aqui agora também, você também, todos nós, mas se comunicar melhor é um aprendizado a cada dia. Então, todos os dias, com certeza, você aprende algo novo e você transmite isso lá no Instagram, né? Que a gente Sim. consome. Mas, assim, é um aprendizado, né? Então, é um leque de aprendizado constante, né? Então, quanto mais simples for a comunicação, é melhor. E eu lembro que eu acho que eu vi algo que você tinha falado, que comunicação não é somente falar palavras difíceis, mas falar palavras que todos conseguem compreender. E isso mexe muito comigo, porque a gente estava conversando sobre isso antes de começar a gravar, né? Meu pai, ele é um homem negro, semi-analfabeto, nordestino. E o que que é comunicação? Quer dizer que porque meu pai é semi-analfabeto, logo nada do que nunca conversei com ele a vida toda foi compreendido? Que ele não sabe escrever, ele só sabe ler? Então, pera, quando você entende que mesmo que uma pessoa eu não gosto de usar a palavra errada, mas não da forma culta,
não na norma culta, se a pessoa não escreve ali sem erros ortográficos, mas ela te entende no dia a dia, ela conversa com você. Pô, então peraí, quer dizer que comunicação é só essa cagação de regra que a galera gosta de ficar fazendo? Então tem uma coisa que eu não suporto, que eu já não suportava na minha época, e agora eu suporto muito menos, que é conteúdos completamente voltados para... Porque a população está emburrecendo, porque a gente tem que escrever de forma 100% correta, na norma culta. Esquece, a gente vive a era da internet. Ninguém escreve mais como antes. As coisas mudaram, a comunicação mudou. Isso não quer dizer que as pessoas emburreceram. Quer dizer que agora a gente tem uma outra forma de se comunicar. E uma segunda coisa que me irrita muito e que eu vejo, não só em quem fala de comunicação, mas assim, em muitos influencers. Às vezes a pessoa vai lá e pergunta algo na sua caixinha de pergunta. Aí foi com um erro ortográfico. Aí Normal, né? Sempre acontece. Faz um show, né? Aí o influencer faz um show. Nossa. Pega e fala. E você com C cedilha. É com C. Ha, 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 ha. Vamos lá. Pra que essa palhaçada? É criar conteúdo de uma forma, assim, Pra totalmente que sem noção. você precisa de engajamento a troco de fazer uma pessoa se sentir mal É humilhar o outro, né? e humilhar o outro? Pra mim isso é ridículo. Ridículo não é a pessoa estar escrevendo errado. Ridículo é você estar nessa situação se aproveitando disso pra ter engajamento. Eu nunca que vocês vão me ver fazendo isso no meu Instagram. Por que eu sou contra? Gente, eu já falei isso mais de uma vez. A gente vive no Brasil, vamos acordar pra vida. No Brasil, boa parte da população é analfabeta, funcional. As pessoas leem, escrevem e não entendem. Não consegue interpretar o texto. Não consegue interpretar. Então tem gente, às vezes, que comenta, você acha que é um hate no seu vídeo? Na real, não é. A pessoa realmente não entendeu o que você quis dizer. E não custa nada você tentar explicar, sabe? Então, assim, a gente tem um déficit histórico na nossa educação que a gente não pode ignorar. Então, não é errado que você ensine português, que você ensine gramática no Instagram, é ótimo, mas ensina isso da forma certa. Você não precisa ser uma pessoa ridícula, você não precisa humilhar os outros, você não precisa colocar ninguém para baixo para você ensinar para uma pessoa que você é com C e não com C cedilha. E outra, gente, vamos lá. Às vezes a pessoa passou por todo um processo de dessensibilização para ela conseguir te mandar uma pergunta na caixinha. E aí ela foi lá, te mandou uma pergunta e você humilha ela. Ela nunca mais vai conseguir falar de novo. Verdade. E vai parar de seguir também. Às vezes não, cara. Às vezes Será? tem gente, gente que, tipo assim, tem uma autoestima tão baixa que fala assim, não, eu que tô errado. Não, eu tenho que ficar aqui, não, eu tenho que ser tratado assim. Você não tem que ser tratado assim. Você não tem que aceitar isso. Pra mim é um absurdo que gente assim tenha tanta visibilidade, sabe? Porque, nossa, dói na minha alma. Eu fico pensando, poxa, poderia ser meu pai tentando fazer uma pergunta. E não é maldade dele, ele não tá conseguindo escrever. É que realmente ele passou a vida inteira carpindo um lote, que a galera gosta de usar isso como se fosse algo pejorativo. Sim, meu pai passou a vida inteira carpindo um lote porque era a profissão dele. Ele era pedreiro. Você queria que ele estivesse fazendo o quê? Era a forma que ele tinha de sustentar 3 filhas. Ele passou a vida inteira carpindo um lote e não estudou. Realmente, essa é a realidade de alguns brasileiros. E as pessoas, assim, no nível de egocentrismo delas, usam isso como ofensa. Ai, não estudou, né? Vai carpir um lote. Cara, isso é ridículo. Ridículo, sabe? Então, assim, eu sempre penso, poxa, alguém podia estar falando assim com meu pai. E meu pai é um homem muito inteligente. Muito sábio. Não é Verdade. porque ele não sabe escrever que ele não é inteligente. Vamos parar com Manda isso. a galera levantar a casa lá, né? Exatamente. Vai lá Levanta usar a uma casa trena. dele. Usa Exato. uma trena. Sabe nem abrir uma trena. Se pedir pra abrir. Sabe nem abrir uma trena. A verdade é essa. Nossa, pior que é verdade. Você parar pra pensar assim, quanto de gente é... Sei lá, né? Aquele dia que você falou, mano, eu vou trocar um chuveiro. Né? Aí eu falei, semana passada eu troquei o sifão do cano. Assim, não tô falando nada disso, mas assim, são coisas simples e as pessoas desmerecem aquilo, né? Exatamente. Quer colocar preço naquele trabalho. Ah, mas você tá cobrando isso pra trocar um cano, tá? Tipo, coisas meu assim, amigo. menosprezando trabalhos que são
Só É eu feito sei por que a pessoas pecinha também. quebrou lá dentro do registro, eu tentando pegar com a pinça. Só eu sei o tanto de tempo que eu fiquei lá parado Missão resolvendo aquilo impossível, lá. né? É, meu amigo. O negócio foi feio. E eu acho Realmente. muito legal isso tudo. Na realidade, você trazer esse movimento para a rede social, por quê? Porque é o que você falou, a gente tem um déficit muito grande, sabe? Educacional no Brasil. E eu acho que quanto mais gente tiver com essa postura dentro da rede social, que é onde cada vez mais a gente está lá, né? Passa muitas horas por dia, quanto mais conteúdo bom tiver ali, eu acho que mesmo faltando um pouco na escola, talvez a uns passos lentos assim, a gente consiga talvez mudar alguma coisa. Aí eu tenho essa esperança também, porque eu acho que a gente tem que mudar a nossa noção do que é aprendizado, sabe? As coisas mudaram, a gente tem que começar a aceitar isso. Aprendizado não é mais você só sentar sua bunda numa cadeira na escola, não que não seja importante, é importante, mas não é só isso. E eu acho que muita gente tem resistência a entender que todo mundo pode ensinar algo. Não à toa tem aquelas pessoas que têm ódios com, ah, mas você é formado em quê? Para você estar ensinando isso. Não entra na cabeça delas que uma pessoa que não tenha um diploma pendurado na parede tenha plena capacidade de ensinar e de ser um ensinamento que vai transformar e mudar a vida de uma pessoa, tanto quanto uma faculdade, que muitas vezes não muda a vida de muita gente. Sim. Então, assim, enquanto a gente não se tira desse lugar de ego, não se tira desse pedestal, a gente vai continuar tendo pessoas com o mesmo pensamento, com a mesma coisa, com a mesma ideia. Eu sou contrária. E meu pai aprende pra caramba, usa rede social, gosta, adora, segue um monte de gente legal. Então eu fico muito feliz que ele tenha essa outra forma de aprendizado. Então eu acho que as redes sociais, elas vieram até como um meio para isso. Porque são pessoas que não têm, meu pai particularmente não tem vontade de voltar pra escola. Como é o nome dele? Pedro, Seu Pedro? com Um certeza abraço. ele tá assistindo, viu? E Sou seu aí, fã, cara. tipo assim, Muitos fãs. ele não quer voltar pra escola, é uma decisão dele, pô, ele tá idoso já, aposentado, não quer, não faz mais sentido pra ele. Tem outras formas dele aprender, ele tá Sim. lá aprendendo todo dia. Aham. Então, acho que algumas pessoas ainda têm um pensamento, eu adoro usar essa palavra que vão me xingar a beça, tem um pensamento elitista mesmo, e não é elitista no sentido de ser rico é ruim, nada disso, gente. Eu amo bilionários, quero ser uma. Mas é no sentido de, assim, se você tá no Instagram, você tem que entender que você tá falando pro Brasil todo, pra uma Ser grande massa. os fiscais de erro ortográfico. Pior que o seu Exato. próprio corretor do celular, né? Terrível. lá. Escreveu errado. Ah Não, lá, mas tem gente que é assim. corretor. eu sou o corretor. Mas tem gente que é assim, que fica Mas é. buscando errinho. Então, é o que eu falo. E tem muita gente que já me procurou no direct falando, assim, de pessoa de mandar relato, de que viu um vídeo meu, mudou a vida dela. E aí, semana passada mesmo, a mulher foi, escreveu super simplesinha, como tinha ajudado ela. E ela, né, na norma culta, cometeu alguns erros ortográficos. A primeira coisa que ela fez foi: nossa, minha filha, desculpa por eu escrever tudo errado. Não quero que você me ache burra. Eu falei, você fica tranquila. Eu sou grata por você ter ficado confortável de falar comigo. Mas por que esse medo dela? Porque com certeza ela já deve Já ter passou ido no por isso perfil antes, né? de outra pessoa e outra pessoa foi lá e tratou ela mal, sabe? Então, assim, e outra, duvido muito. Essa galera quer se crescer com fazendo piadinha de porcaria de erro ortográfico, de caixinha de stories pra pegar e postar no Reels pra dar engajamento, mas não tem coragem de chegar numa comunidade e falar aquela asneira na cara de uma pessoa. Sobe lá na comunidade, vai lá. A pessoa que tá Vai lá no morando. Santa Você não é Marta. Vai lá no corajosa? Santa Marta. Você não é a fodona do erro ortográfico? Então sobe lá no Jardim Gramacho, igual eu fiz, de ficar 6 dias dormindo no chão de uma escola para construir casa de moradia emergencial pra galera, para conhecer, conversar e transformar a vida de uma pessoa. Depois que você passa por isso, você nunca mais abre sua boca para falar de ninguém. Sobe lá no Jardim Gramacho, a galera que come do lixo e fala pra eles, tira sarro da cara deles, porque eles não falam corretamente, não escrevem corretamente, não consegue, não vai fazer, sabe? Então, assim, a gente
tem que ter noção da realidade. E é por isso que eu falo que comunicação para mim não é só sobre técnica. Porque se eu chego numa comunidade igual eu chegava quando eu era voluntária, e eu escutava história, e a gente conseguia mudar a vida da pessoa, e eu conseguia entender a pessoa conseguiu me entender, pronto. Comunicação ótimo. para mim é isso. Ela me entendeu, eu entendi ela. Fim. Trocou informação, Acabou. chegou no denominador comum, tudo certo. Fim. Legal. Nossa, realmente muito bom. E, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Aproveitando o gancho que você falou da produção do seu discurso. Uhum. Você falou que a equipe lá, responsável pela organização, falou que não era para usar a palavra depressão. Sim. Como que foi lidar com isso na sua vida? Porque, assim, a gente te vê hoje, você é uma mulher forte, você é uma mulher centrada, sabe o que quer, e tá voando, e alçando o voo cada vez mais alto, espero. Mas como que foi isso na sua vida? Você já teve depressão? Como foi esse processo para você? Eu falo, a gente gosta de falar que a gente está em remissão de sintomas, né? Que é aquilo que você está estável e tudo mais. Porque é importante falar que os sentimentos, eles podem ir ou vir a depender de gatilhos, de coisas que você passa na sua vida. Porque aí a gente começa a ter um pouco mais de responsabilidade com o outro. E a gente começa também a não... Como é que eu posso dizer? A não cobrar tanto do outro, assim, que ele esteja sempre 100% bem. Por quê? Porque amanhã ou depois acontece alguma coisa, Deus quiser, nunca vai acontecer nada comigo, vai falar, mas a Micaela falou que estava curada, mas a Micaela falou que tava... Não, estou em remissão de sintomas, graças a Deus. Mas sim, eu tive depressão, eu tive uma depressão muito profunda e foi muito difícil para mim lidar, porque eu saí de casa com 18 anos para fazer faculdade no Rio de Janeiro, fazer o FRJ. E eu me sentia ali vivendo no piloto automático, sabe? Fazia faculdade, trabalhava, tinha algumas amizades, saía pra beber, bebia na faculdade, trabalhava, estudava, ia pra casa, saía uma vez ou outra, tinha ali um namorado, tava vivendo completamente no piloto automático. Não tava me sentindo feliz, pelo contrário, tava muito triste, não via sentido em nada. Quando eu paro para analisar hoje, eu tinha relacionamentos extremamente tóxicos, e aqui é muito importante falar. Eu falo que eu tenho muita responsabilidade para bater no peito e falar que eu fui uma pessoa muito tóxica também. Tanto quanto foram tóxicos comigo. Porque às vezes a gente tem essa mania de querer só falar, eu era uma vítima e todo mundo me fazia muito mal. Não, as pessoas me fizeram muito mal, mas eu também não estava preparada. Estava muito mal emocionalmente, e eu não podia ser uma pessoa boa na vida daquelas pessoas da forma que eu tava. O que estava passando pela minha cabeça. E aí eu comecei a ter sintomas muito depressivos. Eu não tinha vontade de levantar da cama. Eu ficava dias sem comer nada. E pra mim não fazia a mínima diferença se eu estivesse comendo ou não. Não penteava o cabelo, não tomava banho. O pessoal se espanta com isso, porque às vezes eu acho que a galera não tem real noção do que é uma depressão na vida de uma pessoa. Não é que você é porca, não é que você é suja, é que você não tem força. Não Você tem não, movimento no corpo, né? você não quer estar vivo, você lá vai estar se preocupando se você penteou o cabelo ou não, se você tomou banho ou não, sabe? Então, assim, suas relações vão ficando cada vez piores, porque as pessoas estão ali na sua vida e se preocupam com você, mas você não tá nem aí pra nada. Você não quer, você não quer estar vivo. E pra mim foi muito difícil, porque eu passei por isso numa época que eu me sentia muito sozinha. Porque eu morava no Rio sozinha, eu me sustentava sozinha, eu tinha que bancar que tudo desse certo. Por quê? Meus pais não tinham dinheiro pra me ajudar. E pra mim voltar não era uma opção. Porque quando eu decretei que eu ia sair de casa, eu ia sair de casa, não tinha volta pra mim, Carla. Não queria voltar. E pra mim, na minha cabeça, meus pais não iam entender aquilo. Então, eu falei, eu tenho que fazer isso aqui dar certo, mesmo sem força. Então, vou fazer as coisas de qualquer jeito, mas pelo menos eu tô fazendo. E aí, fui tentando fazer, e a depressão, ela infelizmente foi me vencendo. Eu lembro que eu me sentia muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. E aí, infelizmente, eu tentei cometer minha primeira tentativa de suicídio. E eu fui achada por uma amiga em casa.
Eu falo que Deus, ele é assim, é grandioso mesmo. Porque eu nunca deixei carta, nunca liguei pra ninguém, nunca pedi socorro. Eu fazia as coisas numa esperança de que desse certo mesmo e que eu fosse embora. E aí, nessa primeira tentativa, dias depois, eu viralizei na internet. E pra mim foi muito doido. Porque olhando assim hoje, as pessoas pensam assim: nossa, você devia ser grata, era uma resposta, né? Que você tinha que estar aqui na Terra, Deus estava ali falando com você, que sua história era importante, que a história do seu pai era importante. Mas na minha cabeça era: eu já não quero estar viva. Aí eu tento acabar com tudo. Eu não consigo. Então eu já tinha um peso de me sentir assim, frustrada por não ter conseguido. E agora eu tinha um peso de Um monte de gente te mandando mensagem. muita gente mandando mensagem, Nossa. tendo que gravar entrevista. E assim, eu não me sentia nervosa com relação à comunicação, nada. Eu sentava, mas eu tava no piloto automático. Me perguntava, eu respondia, tá ok, é isso aí, vamos para a próxima entrevista. Eu fazia aquilo numa obrigação. Eu não via um propósito por trás. Eu não via, assim, não vou falar que eu não via importância. Eu via, mas não da forma que eu vejo hoje de como aquilo foi importante pra muita gente. Tem gente que me manda mensagem até hoje falando, cara, eu parei de corrigir. Eu não corrijo mais ninguém depois de que eu vi o seu post com seu pai. Eu agora toda vez me coloco no lugar do outro, eu ajudo os outros. Eu não tinha completa noção, nenhuma. Então, assim, por que que eu tô falando isso? Porque as pessoas não entendem que na vida de uma pessoa depressiva pode acontecer milhares de coisas boas. Pode cair 1 milhão na conta da pessoa. Foda-se. Não faz sentido, né? Ela não tá vendo sentido em estar aqui. Se ela não tá vendo sentido em estar aqui, ela tá desconectada. Pode acontecer o que for. E Não pode adianta. aparentar que tá tudo bem, né? Exato, que foi o que aconteceu. Então, assim, todo mundo fez entrevista comigo, conversava comigo, aí conhecia a famosa, aí conhecia isso, conhecia aquilo. Ninguém tinha a mínima noção do que tinha acabado de acontecer. A mínima. Ninguém nunca soube na época o que tinha acontecido. Porque eu não contei, não quis falar, não quis chamar atenção pra isso, deixei passar. E aí eu lembro que depois que deu esse boom da viralização, eu desativei todas as minhas redes sociais. Tudo. Peguei e desativei tudo. Eu não tinha a mínima noção assim, real. Pra mim, eu real não queria aquilo. Era uma coisa negativa, né? Sim. Naquele momento ali. E eu lembro que toda vez eu discutia muito assim com Deus, sabe? Eu falo que apesar de tudo que aconteceu, eu nunca deixei de acreditar em algo maior, nunca deixei de acreditar em Deus. Eu sempre falava assim, não sei por que que você tá fazendo isso, porque eu tô aqui falando que eu não quero, que eu tô de saco cheio, tipo assim, você tá fazendo por sua conta e grau. E eu brinco que eu falo com Deus assim, normalmente, como se fosse uma amiga, e a galera tem. Não, Deus tá te ouvindo toda hora. E aí eu desativei todas as minhas redes sociais, continuei muito mal, continuei me afundando num relacionamento extremamente assim tóxico que me fazia muito mal. Tentei pela segunda vez. Não consegui. E nota, eu pelo menos estava tentando. Nessa época eu fazia acompanhamento psicológico, mas eu sentia que nada adiantava. Era troca de remédio. Eu tomava remédio, voltava a tomar remédio, parava. Que não era o psicólogo, não era o remédio, era eu me entender comigo mesma. Enquanto isso não acontecesse, nada daquilo ia funcionar. Não que não fosse importante, é muito importante, mas não ia funcionar. E aí eu fui lá e tentei a terceira vez. E aí na terceira vez, assim, eu quase morri realmente. Foi a vez que eu cheguei mais perto. E aí eu falo que hoje aniversários são muito importantes pra mim por causa disso. Porque a terceira vez foi no dia do meu aniversário. Caraca, meu. Eu não tinha o costume de comemorar aniversário, nada disso. E eu lembro que eu acordei muito brava, muito irritada. E aí eu lembro que quando eu acordei, a enfermeira falou assim: você quer conversar? O que que tá acontecendo com você? Você precisa de ajuda? E aí eu lembro que ela falou assim: Deus ama muito você. E começou a falar, eu lembro que eu fiquei muito brava na hora que ela falou o nome de Deus. Porque eu fiquei. Se ele me amasse, ele tinha deixado eu ir embora. Porque eu queria ir. E ele não deixou. Então era uma discussão minha real, de não entender porque eu fazia aquilo tantas vezes e ainda continuava aqui. E aí, essa terceira vez, quando eu voltei pra casa, eu lembro que eu falei assim, cara, não dá mais pra viver desse jeito, sabe? Não dá, não dá. E a terceira vez foi muito pesada, porque eu realmente não liguei pra ninguém. Eu nunca contei isso, mas eu não liguei pra ninguém, eu ainda tranquei a porta e arrombaram a porta.
uma pessoa sentiu que tinha acontecido alguma coisa comigo, que eu tinha sumido, assim, parado de responder. E ela mandou o corpo de bombeiros na minha casa. E olha que loucura. Ela podia ter mandado o corpo de bombeiros na minha casa, eles chegarem lá e não ser nada. Sim. Só que chegaram lá e eu já tava bem desfalecida. E aí eu só lembro deles fazendo massagem cardíaca e tal, pra eu acordar e eu acordando no dia seguinte. Então, que louco. Eu tava naquela discussão. Eu não quero estar aqui. Não quero. Não quero, não quero, não quero. Na terceira vez eu acordei, eu falei, eu não tenho escolha pelo visto, né? E aí eu lembro que no meu quarto sempre tive muito hábito de fazer orações. Eu falei, então você vai me mostrar o que que eu tô fazendo aqui. Porque pra eu ter ficado 3 vezes, uma, ok. 2, 3 já não é mais 3 coincidência. é demais. 3 já não é mais coincidência, né? Então me ajuda a enxergar o que que eu tô fazendo aqui. Porque é muito difícil pra mim. E eu acho que esse é o ponto que muita gente não entende, que é quando eu comecei a tentar buscar meu propósito, a mudar meu ciclo de amizade, sair do relacionamento abusivo que eu tava e etc., não é que eu parei de ter depressão. Não é que eu, do nada, parei de ficar triste. Não é assim que as coisas funcionam. Eu continuava sentindo aquelas coisas num primeiro momento, mas eu me sentia um pouco mais forte de falar, não, eu tô sentindo, mas eu fiz um compromisso. Naquele dia eu prometi que eu nunca mais faria aquilo de novo comigo. Porque era um desrespeito com o meu corpo e com a dádiva que Deus tinha me dado. Então eu falei, eu nunca mais vou fazer isso comigo. Nunca mais, nunca mais. E aí eu Essa continuei. lucidez simplesmente veio Veio de estar cansada. de estar cansado, da exaustão do processo mesmo. Sim, da exaustão de não conseguir. Tá. E de pensar, cara, tem que ter um porquê, sabe? Porque eu tô numa discussão real aqui. Eu não ligo pra ninguém. Eu não ligava pra ninguém. Eu não falava, ó, me arrependi e tal. Não. Vinha a ajuda, vinha o socorro. E isso pra mim era muito uma resposta de assim, cara, não é escolha sua, sabe? E aí foi quando eu comecei a estudar mais e me desenvolver mais com a comunicação. E eu comecei a pegar muito gosto naquilo. Foi quando eu comecei a participar de debate competitivo, comecei a falar mais, me expor mais, sair mais de casa. E quando eu estava sentada ali te assistindo, você falou assim: tem 3 coisas, se eu não me engano, que melhoram a vida de qualquer pessoa. Que é exercício físico, uma boa alimentação e, se eu não me engano, uma boa noite de sono. Também, mas não cheguei a falar noite de sono, mas assim, exercício físico, alimentação, ir no psicólogo se necessário, e Isso. numa psiquiatra se necessário, né? Então, Exatamente. juntando tudo isso e vários outros Sim, mudança de hábitos, né? exato. Realmente ajuda. E a gente subestima o poder do simples. Mas hoje em dia, pra Demais. mim é inegociável me alimentar bem, ter uma boa noite de sono, ir ao psicólogo. Hoje em dia eu não tomo mais nenhuma medicação, não faço mais uso de nenhuma, mas eu faço acompanhamento psicológico, acho muito importante. Segue em remissão. Sigo em remissão. Até porque Legal. eu trabalho com internet. Então, infelizmente, às vezes eu tenho que lidar com comentários do tipo, você deveria morrer. Nossa. Pesado, né? E olha só como é a vida, né? Como eu falo que a palavra ela tem realmente o poder de construir e destruir. Graças a Deus hoje eu tô muito bem. Mas se eu lesse isso alguns anos atrás, talvez seria um gatilho para eu tentar uma 4ª vez. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca realmente, que a gente não tem noção do impacto que isso tem na vida das pessoas. E não é que, eu quero que as pessoas saibam o que eu passei para que elas não me tratem assim. Eu não ligo. Você pode me desejar o que for, eu tenho plena consciência do porquê eu ainda estou aqui. Mas eu fico preocupada por a gente ter tantos jovens que hoje talvez estejam passando pela mesma coisa e às vezes tenham que lidar com esse tipo de comentário. Então, assim, foi uma época muito difícil pra mim, mas ao mesmo tempo, hoje, tem uma coisa na época que eu ficava muito brava, que era toda vez que alguém falava que até as coisas ruins que você passa tem um porquê, eu ficava possessa. Possessa. Ainda Ficava mais quando você possessa. tá no momento ruim, né? Eu Sempre tenho chega. porquê. Eu Eu falava, ficava. um dia eu vou rir disso, mas agora eu tô odiando. Essa é boa, essa é boa. Né? Essa é boa, isso é uma boa frase, viu? Mas eu tava falando pra ele. Tipo, depois do câncer, eu falei, caraca, tive câncer, beleza. Será que um dia eu vou rir disso? Cara, hoje eu dou risada assim de gargalhar, tipo, zoa minha perna e tudo.
Aí depois tive problema com burnout. Cara, será que agora eu tô aqui? Ainda não posso rir com todas as gargalhadas. Estou na reta final para remissão. Mas É o que eu te falei, né? Eu falei pra ele, se o Wellington de hoje é grato pelo câncer que ele teve quando ele tinha 16, Caramba. entendeu? Justamente por isso, por mudar totalmente o rumo da sua vida, né? E eu nunca achei que eu seria grata por ter sofrido tanto. Porque eu sou. Porque hoje em dia eu consigo entender as pessoas que estão passando pelo mesmo. Eu consigo contar a minha história e elas conseguem entender que elas não precisam acabar com tudo, porque sempre tem um outro lado. tem uma saída. Sempre tem uma saída. Então eu fiz essa tatuagem aqui, que são 3 pontinhos, pra lembrar que a história ela sempre continua. Então, sempre continua. Só que é você que decide como é que você vai ver, como é que você vai enxergar o que você passou. Eu ficava muito possessa, mas hoje em dia eu entendo. Eu não teria a mesma empatia, eu não entenderia da mesma forma, eu não teria tanto amor, tanta paixão dentro de mim se eu não tivesse passado por isso. Então hoje eu acho que eu sou quase uma leoa. Não trate ninguém assim na minha frente. Não aceito que trate as pessoas mal. Eu tenho muito cuidado com o que eu falo. Eu me preocupo muito em como as pessoas se sentem. Por quê? Porque eu sei que você se sente mal por algo que alguém disse. Eu sei o que é chegar no fundo do poço. E ao mesmo tempo, isso sempre me dá uma força de entender que eu posso conquistar o que eu quiser. Meu irmão, meu amigo, eu cheguei no fundo do poço. Do fundo do Literalmente. poço, realmente. 3, não foi uma, não, foram 3. E eu saí de lá sozinha na base da porrada. Doideira. Me jogue lá de novo, eu saio de novo lá na base da porrada. Então não é um problema pra mim. Então quando você começa a olhar os seus problemas com o olhar de eu superei isso, toda vez que você estiver ali muito perto de conseguir algo que você quer e começa a ser muito difícil, lembra de alguma situação assim que foi uma porcaria pra você, mas você conseguiu sair dela. Você fala, passei por aquilo ali, eu consigo passar por isso aqui também. Verdade. Usa como ancoragem. Então, tudo que acontece na minha vida hoje, eu sempre falo, como eu sou grata pelo meu problema hoje ser esse. Que bom que é esse. A gente falou isso essa semana, né? Eu tava olhando assim, a gente tava conversando em vídeo e sobre a gratidão, sobre as coisas que pra mim pode não ser nada hoje, mas tem gente que não tem absolutamente nada do que eu tenho hoje. De poder me dar o luxo de estar aqui trabalhando e aprendendo e trocando ideia e discutindo com um amigo coisas que elevam a mim, elevam a ele e coisas que a gente vai trazer pra cá pra resolver um monte de problema que um monte de gente tem, sabe? Exatamente. E aí, as pessoas ao seu redor começam a perceber isso. Então, por exemplo, hoje de manhã, bem cedinho ali, eu fui à dentista. E aí, eu tava passando por um processo de limpeza e tava um negócio super doloroso. E ela falou assim... Barulhinho do motor, né? E ela falou assim, nossa, você é tão boa. Ela limpando e eu quietinha, ela... Nossa, você é tão boazinha. Porque tem gente que reclama por tão menos. Toda vez que eu falo, vai doer, ou vai ser um pouco pior, ou você fala, não, tá tudo bem. Que bom que eu tô aqui fazendo algo que eu realmente queria fazer há muito tempo. E ela fala assim, nossa, se todo mundo fosse assim. E aí eu começo a rir, porque são coisas simples. É você não descontar a sua frustração e a sua raiva no outro. É você tratar todo mundo bem. Ter a coragem de não julgar as Exatamente. pessoas. É você- É realmente uma coisa difícil, né? A gente tem aprendido isso nos últimos anos aí. Realmente não julgar. Julgar e reclamar, né? E Nossa, é reclamar. fácil demais. Todo mundo faz. Nossa. Eu faço. Reclama a beça. Eu tava vindo pra cá, eu me mudei recentemente pra Mogi das Cruzes. E eu sofri um choque de realidade porque eu passava no mínimo ali por dia umas 3 horas dentro de carro. Aqui dentro de São Paulo, indo pra lá, pra um cliente, indo pra outro, vendo uma coisa, indo no mercado. Daí eu cheguei lá e eu vi o pessoal reclamando de um congestionamento que é 2 minutos no semáforo. Entendeu? Outra Eu falei realidade. assim, nossa, esse pessoal tá maluco, meu.
Só tá maluco, o pessoal em São Paulo ia morrer. Daí eu tava vindo pra cá e eu super feliz lá agora, né? Nossa, que delícia, não pego mais congestionamento. Aí ficou aqui, né? Daí eu cheguei na Marginal e falei, nossa, que horrível esse lugar, nossa, que calor. Mas aí na hora eu tenho me policiado sobre isso. Muito por sua causa também, recém. Eu falei, nossa, mas eu tô no meu carro aqui. Eu tô indo fazer uma coisa muito legal. E tem muita gente agora que tá se ferrando muito e queria muito estar no meu lugar, sabe? Daí eu comecei, é o que eu falei pra você, né? Eu assisti já o documentário, que eu já vi você brigando com uma moça, falando assim, você não assistiu o documentário do Segredo? Como assim? Que absurdo! Mas eu tô ali começando, sabe, a mudar muitas coisas e eu já vejo, assim, uma diferença muito grande. Mas é gradual, tá? Sim. Não, nem se cobre Não muito. pira. É um Porque é um processo. processo. É, não pira. Mas é muito legal isso, porque eu sempre falo, é o foco que você dá. Não Sim. é o que tá acontecendo. Ai, Carla, quer dizer que eu nunca mais posso ficar bravo com nada? Pode. Mas, pô, você ia ficar as 3 horas até vir aqui reclamando da mesma coisa? Remoendo, aí Pois é. traz mais Entendeu? complicação, né? Então, só mudar o foco. Ah, reclamou, ai, tá ótimo. Então, bora mudar o foco aqui. Bora agora tentar achar algo bom pra algo ruim que eu falei. E assim, é um processo. Quando eu comecei, eu rasguei meu mapa dos sonhos inteiro. Eu achava um saco. Eu falava, essa porcaria aqui é mentira. Nada. Por quê? Porque eu era muito reclamona. Era muito chata. Muito, era insuportável. Então, assim, até hoje eu me policio. Eu fico, opa, não, peraí. Então, talvez se eu mudar isso para falar como eu estou me sentindo, que é uma coisa muito legal. Então, a gente falou aquela hora, ai, a gente esquece de falar como a gente se sente. Poxa, eu estou me sentindo um pouco estressado porque eu gostaria de chegar um pouco mais rápido. Mas como eu não tenho controle sobre isso, tá bom. Aceita e Eu tenho um tranquiliza o amigo que sentimento, né? fala, eu tenho um amigo que fala assim, o que não tem solução, solucionado está. Ele Exato. sempre me fala isso. Muito bom essa Tá frase dentro da também. sua alçada? Não tá. Você fez o que você podia? Fiz. Segue Então, a vida. segue. Mas porque senão a gente fica colocando todo o nosso foco em coisas que a gente não pode resolver. E tem uma coisa que pra mim, assim, é o ápice da minha vida. Depois de passar por tantas experiências de quase morte, eu entendi que a vida é uma só. Você só tem essa aqui. E é uma Não- dádiva. Pode ser que você acredite em vida após a morte, etc. Ok. Essa aqui, do jeito que você veio, na situação que a gente tá, esse momento que a gente tá tendo aqui, exatamente agora, a gente só consegue aproveitar isso aqui, agora. Não tem volta. Não tem outra dessa aqui. Então, assim, você prefere passar a sua vida inteira reclamando ou tentando ver pelo melhor lado? Porque a galera fala muito de positividade tóxica, né? Ah, ela vem me Carla com a positividade tóxica dela. Nossa, criaram um negócio Criaram um desse, termo né? pra reclamar de pessoas bem resolvidas. Então, eu tava ponderando sobre essa questão toda, né, de depressão e tudo, são as coisas passadas, né, ansiedade, as coisas futuras. Tenho escrito. Aí, Tudo bem, cara. Tudo bem. ó, gente, por favor. A gente entendeu, isso que Eu importa. não vou fazer um conteúdo Não, sobre isso. Fica tranquilo. Alguém vai fazer um corte sobre Ah, você agora, mas certeza. tudo bem. Tenho escrito muito sobre isso, tipo, estar presente no agora, lembrar-me de lembrar de estar presente no agora, não sofrer com o futuro, assim, fazer as coisas um passo de cada vez. Às vezes as pessoas precisam consertar a vida delas com o ela delas do passado, né? Tipo, se perdoar, cara, você errou. E tenta ser melhor daqui pra frente. E antes que alguém fale, não é papo de coach não, tá? É algo que eu estou tentando todos os dias vencer e ser melhor do que eu mesmo, não melhor que ninguém. Então, uma das coisas que eu tenho feito, toda a questão de coisas de mudanças da vida, que a vida é uma só, eu tenho um problema sério, mas assim, muito sério com procrastinação. Mas assim, é muito sério. E agora eu vou até pedir perdão, mas assim que eu souber o nome da palestrante, mas eu vou falar depois. Ela foi num podcast americano do Lewis Howes, é um cara que faz um podcast muito legal lá. E ela fala sobre uma coisa muito simples que eu tenho aplicado, tem mudado a minha rotina e depois que eu comecei a aplicar isso,
meio que eu vim parar aqui. Muitas coisas foram consequências, mas ela passou um momento da vida dela que ela precisava resolver uma bucha da vida, né? Situações que, tipo, que nem você passou, que nós passamos e tudo. E ela falou assim que ela viu o vídeo de um foguete e deu um tchan na mente dela. A contagem regressiva de 5, 4, 3, 2, 1 foi a resposta para ela ganhar milhões depois. Que ela começou a aplicar esse simples hábito de tenho que fazer isso. 5, 4, 3, 2, 1. Vou lá e faço. E agora eu tenho aplicado isso na minha mente. Eu tenho que lavar a louça. Eu ficava olhando a louça, falei, putz, mas eu tenho que lavar a louça. Aí depois eu comecei a falar, 5, 4, 3, 2, 1. Vou lá e faço. Aí agora, depois eu terminei. 5, Você 4... é puxado, cara. É puxado. Mas assim, é uma coisa simples. Eu falei, cara, eu acho que eu posso fazer isso. E ela relatou lá no podcast dela que mudou a vida de muitas pessoas que começaram que seguiam ela, que ela estava no meio, que aplicaram aquilo na vida delas e mudou a vida delas. Então, de tudo que a gente estava falando aqui, o que eu quero dizer, né? Tipo, o podcast, todas essas experiências, é para que as pessoas possam pegar alguma experiência, não seguir a risca, mas modelar na vida delas e viver a realidade delas. E tentar aplicar para ver se aquilo dá certo para elas. Não deu? Tudo bem, eu acho que dessa forma não deu, mas adapta. E aí você segue a sua vida, porque realmente a vida é uma só. Sim. Eu Legal. gostei, eu vou usar essa aí. Show de bola. Depois Depois te você dou me o feedback. Me fala uma coisa. Você falou que o seu sonho era o TED, né? Uhum. E agora? Qual que é o próximo sonho? Qual que é o seu próximo sonho? Participar de uma conferência do TED em inglês. Eu comecei a estudar inglês tem um mês, mais ou menos, para isso. Então, eu quero participar do TED, mas eu não falo inglês, então eu não quero, né? Então, comecei a fazer inglês, quero participar de uma conferência do TED. Quero gravar o TED mais de um idioma. Eu quero ter um TED em português, um em espanhol e um em inglês. É a minha próxima meta. Show. Sensacional. Muito bom. Vai chegar em muita gente, né, meu? Vai. Olha, Mundo todo, vai né, impactar bicho? muito. Inglês, né? É a minha próxima meta. E não é difícil. Cristina Junqueira, CEO do Nubank, acabou de gravar um pro TED em inglês. Eu falei, olha só, uma brasileira, mulher, empresária, chegou lá. O caminho tá O traçado. caminho tá traçado. Só precisa Desculpa acabar a o minha inglês. ignorância, mas é ela que durante o processo de gravidez continuou tocando a Foi. operação do banco, né? Ela mesma. Tem a capa Foda. dela da Forbes, eu acho, né? Sim, Que ela tá grávida. com o barrigão assim, eu acho show de bola É. demais. Incrível. E me Muito. inspirou muito ter visto, porque eu já estava com essa ideia, já tinha começado. E aí, quando eu vi que o TED dela saiu, eu falei, o caminho tá traçado. Show de bola. Show de bola. Essa é a minha próxima meta. TED em 3 idiomas. Legal. E você, você se comunica, assim, é porque eu tô te acompanhando há pouco tempo, tá? Uhum. Eu vi que você tem mentoradas, Sim. né? Eu queria que você mandasse um recado para suas mentoradas e também para possíveis mentorados. Porque eu acho que... Eu acho não, é uma realidade. Casais por aí não se comunicam mais, né? Sim. E a gente tem muitos problemas derivados da falta de comunicação entre um casal. E só pra gente ir pro final aí do nosso papo, infelizmente, mas você vai voltar. Espero que muitas vezes. Dá um recado para essas pessoas sobre como vencer isso, por exemplo. Combinado. Mas antes da gente finalizar e eu dar o recado super rápido, eu gostaria de saber desse seu caderno. Ah, tá. Porque você tá com ele na mão desde que eu cheguei. Vocês falam bastante, né, gente? É verdade. E Não, você não me contou Pelo dele. pouco tempo que eu te acompanho, eu Eu- entendi a do Eu caderno. gostaria de saber aí do caderno, de você contar pro pessoal esse caderno tá. aí. Então, esse caderno aqui, gente, é uma coisa que eu aprendi com a Micarla. Não, mas assim, é questão de tudo. Assim, a gente tem fé, né? A gente tem uma denominação religiosa e tudo, mas... E complementando com a fé também, a gente procura todas as coisas que são boas, que são louváveis, né? Que podem ser aplicadas na nossa vida.
Depois do burnout que eu tive, só resumindo, mas você vai ver no podcast antes desse, mas é um pouco da minha história, mas eu comecei a ter uma perspectiva diferente referente à minha vida, né? Eu falei, cara, eu preciso tomar algumas decisões que precisam ser mudadas. E aí eu tava procurando alguma coisa para ler, além das escrituras que eu leio e tudo. E aí eu achei o livro O Segredo, consequentemente tudo que referente a esse livro, caso vocês não saibam, começar a atrair pessoas que acreditam nisso também, né, de lei da atração, ou seja, ter fé. Sim. Independente de você ter fé em Deus ou não, você ter fé e acreditar em algo para algo bom acontecer. E aí você fala lá, né, que você tem um caderno que você precisa escrever as coisas que você quer, os desejos que você tem, os seus sonhos, as suas vontades, como que você espera estar daqui a alguns anos, né? E eu tenho feito isso, né? Tenho escrito bastante folhas de várias situações muito específicas, talvez se não for específicas, mas eu sei que vai acontecer. E depois que eu comecei a fazer isso, aqui estamos. Querendo Que ou não. doido, né, cara? Não, assim, e assim, eu tentei várias coisas desse processo todo. Estou em fase de remissão do meu tratamento. Ainda estou ligado à minha empresa CLT até hoje. Estou nessa fase de término desse período da minha vida. Eu tentei várias coisas no digital. PLR, Drop, tudo que você imaginar. Né? Trader, tudo. E nunca dava certo. Teve um dia que eu fiz uma oração muito específica para Deus. Eu falei assim, qual que é a sua vontade? Aí no mesmo dia, A resposta chegou. Esse cara me ligou e falou assim, deixa eu falar um negócio. Sabe o podcast? Você gostaria de fazer parte? A minha mente explodiu, entendeu? Então eu vi que tudo que eu aprendi desde a infância sobre a fé em Deus, em Jesus Cristo, em tudo, também pode ser complementado com outras coisas boas. E eu acho que eu não estava fazendo da forma certa, como eu deveria fazer. Então Deus, ele me respondeu, né? E eu sou muito grato por isso. Então, assim como ele me concedeu essa oportunidade de estar aqui, eu continuo escrevendo e mostrando esses planos para ele, para que se for da vontade dele, se cumpra, mas que eu vou fazer tudo o possível para que se cumpra também. Fico muito feliz de ouvir isso. E isso tem a ver com o recado que você pediu. Quando a gente é muito específico sobre o que a gente quer, as nossas relações melhoram. Então, principalmente entre casais, a gente que é mulher tem a péssima mania de querer que o outro adivinhe as coisas, ou de achar que se a gente falar como a gente se sente para o outro, isso vai invalidar a nossa relação ou a nossa percepção de autoridade, digamos assim, dentro do relacionamento. Então, por exemplo, uma coisa muito simples. Segunda-feira é meu aniversário. Meu namorado não já... esquecem. Não esqueçam. Não esqueçam, porque eu arrumo uma treta por causa disso. Meu namorado, muito esperto, que ele fez, já me deu meu presente. Aí eu virei pra ele e falei assim, olha, eu sei que você já me deu meu presente, mas eu quero muito que no dia do meu aniversário você me dê flores. Ele falou, tá bom. Gente, qual é a treta? Entende? Só que a mulher ali, às vezes isso tanto do homem quanto da mulher, às vezes a gente fica esperando a atitude do outro que talvez o outro não teve dentro de casa. Então talvez ele nunca viu o pai dele dando flores pra mãe dele. Então como é que ele vai saber que ele tem que dar flores pra mim Se no você meu aniversário? não se comunicar, Se eu não falar, é importante pra mim, faz pra mim, porque eu vou gostar muito se você fizer. Adoro quando você faz isso. E sempre reafirmar os comportamentos positivos das outras pessoas com você também. Isso, seja no trabalho, seja no relacionamento, aqui mesmo no podcast. Cara, gostei muito quando você fez aquela pergunta pra mim, Carla. Nossa, parabéns mesmo, sabe? Achei que foi, assim, uma sacada muito boa sua. A gente esquece que elogiar é um ato simples, que tá ali, ó, na nossa mão pra ser usado a qualquer hora. E a gente não usa, a gente não elogia as pessoas. A gente sempre opta pela crítica. Então, quando a gente une isso dentro de um relacionamento, quer ver? Vocês dois são casados? sim.
Você não? Não, eu e ele? É. Não. Não com essa, né, porra? Se vocês são casados com essas Sim, respectivas sim. mulheres. Então, ó, eu já vou deixar um desafio aqui pra vocês. Pô, cara, aí você tá... Não é porque todos Foi estamos muito da direto. mesma Vocês coisa. são casados? Não, eu pensei na minha esposa. Calma. Vocês já tinham falado dessa mulher pra brincar. Aí, com ele? Não, pô. Ai, falhas de comunicação existem, Se galera. resolve com a Raquel depois. Existem. Mas ó, chega em casa, faz um elogio pra ela. Ok. Ah, durante a semana, vou dar durante a semana, não vou nem falar hoje, viu? Durante a semana, vai lá no mercado, nem que seja uma flor de 10 reais, véi. Compre uma flor pra ela e leva pra ela assim, ela tá esperando. Pronto. Quando ela fizer algo dentro de casa que você gosta, reafirma. Pô, amor, muito obrigado por essa comida aqui. Qual foi a última vez que vocês agradeceram pela comida? Pô, essa comida aqui tá muito boa, gratidão, viu, amor? Obrigado por ter feito. Eu vou agradecer semana passada, hein? É simples. Tava top. Tava. É uma coisa simples, sabe? Só que a gente não faz, só que isso também é comunicação. Então é o que eu disse, comunicação ela é sobre dar uma boa palestra, até sobre ter um bom relacionamento interpessoal com as pessoas que convivem com você. Então fica aqui o recado para as minhas alunas, eu amo vocês, vocês são incríveis, maravilhosas. E vou dar um presente. Oh. Todo mundo que for lá no meu direct e comentar a palavra black, para eu saber que você veio daqui do podcast. Eu vou te mandar 10 passos para você ser uma pessoa automaticamente mais carismática. Não, até eu vou lá, pô. Eu vou Então- colocar a Black lá. Dá o celular. Então eu vou te ajudar nesse caminho aí para você conseguir ser mais agradável com as pessoas Show de no seu bola. dia a dia. Tá? Show. Muito obrigado. E, gente, gratidão pelo convite. O papo com vocês foi incrível. A gente que agradece. Pô, que Como aula, que é? né? 3 palavras? 3. Gratidão. Não, 2. Parabéns. Muito bom. Cara, sério, de coração, muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço. Espero, pessoal, que vocês aí em casa tenham gostado desse papo que foi sensacional. E assim, vai ser a primeira de muitas, né? Com certeza. Com Aguardem certeza. que vai vir uma galera braba aí, viu? Isso. E curte a Daí gente, foi. segue a Micarla, a gente vai deixar aqui embaixo, né? Combinado. Rede social dela, o seu discurso. O link do discurso, O o link do Insta. discurso, a gente pode deixar aqui embaixo também. E as nossas redes sociais também. Então, compartilha isso, esse papo muito importante, necessário. E até a próxima. Um abraço. Um abraço, Valeu. pessoal. Tchau, tchau.